Boa noite, companheiros e companheiras. Estou passando aqui para comunicar a vocês, né, que a gente teve a oportunidade de participar de mais um momento junto com o Nova Primavera. E aproveitando esses momentos junto ao Nova Primavera, a gente tem sempre buscado divulgar as ações, né, que estão inseridas no nosso dia a dia, junto aos movimentos populares, né, junto a um trabalho de base. E essas experiências que nós estamos tendo vivenciadas, né, tanto pela nossa vereadora Eugênia, né, como por esse grupo, pelo grupo, né, que nós estamos conseguindo fazer, né, uma mobilização dentro deste município com o grupo Resistência de uma brigada em Olinda, né? A gente tem falado dessas duas experiências que nós estamos vivenciando aqui no nosso município e tivemos aí a oportunidade, né, de sermos chamados, né, para divulgarmos esse nosso trabalho, né, junto ao Nova Primavera. O convite foi estendido agora, nesse primeiro momento, à nossa vereadora Eugênia Lima, né, para falar um pouco dessa experiência do Fala Olinda, né, e agora a experiência desse primeiro momento do gabinete, né, nas ruas. Eugênia, você foi convidada, né? Eu vou passar o link para você, não sei se você tem acesso a esse link, mas passar o link do Nova Primavera para você. Se você tiver oportunidade, né, e tiver interesse, entrar em contato com o pessoal do Nova Primavera e falar um pouco, né, dessa experiência, né, e desse projeto, né, que tem início, né, nesse primeiro mandato, né, estamos aí há 5 meses, e está tendo, né, essa participação, né, junto à comunidade e mostrando que é um gabinete que tem uma participação popular. Então, você foi convidada, né, e pediram para que eu fizesse esse convite para você participar, né, de uma oficina, né, do Nova Primavera, falando um pouco dessa experiência. Então, o convite está feito. Se você quiser, depois a gente contato comigo, né, que aí eu te passo, né, algumas informações com relação a esse convite. E o outro é com relação ao nosso, né, a esse grupo do Zap, né, que vale a pena também falar um pouco dessa experiência que está sendo vivenciada no município, que é o Resistência, de uma brigada em Olinda, né, onde estamos tendo a oportunidade, né, de fazermos as denúncias, né, de forma coletiva. E essas denúncias, em alguns momentos, como foi colocado, né, em alguns vídeos que foram gravados, está tendo resultado. A denúncia é feita e o resultado os resultados estão acontecendo, né? Então, é uma outra experiência, né, que a gente precisa também levar para uma Nova Primavera, que é que vem da base, né? Uma experiência que está sendo movimentada dentro, né, do município, desde a periferia, né, e que, de uma forma ou de outra, está conseguindo, né, ter esse elo de ligação junto ao gabinete da nossa vereadora Eugênia Lima. Então, são dois convites. O convite é para a Eugênia falar desse projeto, né, do Fala Olinda e agora do Gabinete na Rua. E o outro é uma participação para falar sobre esse ZAP, né, esse movimento, né, de resistência, né, da população, com a participação efetiva, né, de moradores, né, da área do subúrbio, né, dos altos, né, da periferia, né, do centro da cidade de Olinda, né, junto a essas denúncias de falta de gestão por parte da prefeitura. Mas vamos firme na luta, estou à disposição para que a gente possa fazer tanta conversa com as pessoas que estão à frente desse ZAP, né, para que a gente possa
dialogar um pouco mais sobre a participação no Nova Primavera e também à disposição da nossa vereadora Eugênia Lima para que a gente possa fazer com que essas ações tornem-se também um agente multiplicador, né, para todo o Brasil, né, que é isso que a gente precisa, mobilizar o Brasil com ações positivas. Forte abraço, passando para comunicar a vocês mais esse ganho para os movimentos sociais, né, de base. Forte abraço. Boa noite, companheiros e companheiras. Estou passando aqui para comunicar a vocês, né, que a gente teve a oportunidade de participar de mais um momento junto com o Nova Primavera. E aproveitando esses momentos junto ao Nova Primavera, a gente tem sempre buscado divulgar as ações, né, que estão inseridas no nosso dia a dia, junto aos movimentos populares, né, junto ao trabalho de base. Né, e essas experiências que nós estamos tendo vivenciadas, né, tanto pela nossa vereadora Eugênia, né, como por esse grupo, pelo grupo, né, que nós estamos conseguindo fazer, né, uma mobilização dentro deste município com o grupo Resistência de uma brigada em Olinda. Né? A gente tem falado dessas duas experiências que nós estamos vivenciando aqui no nosso município e tivemos aí a oportunidade, né, de sermos chamados, né, para divulgarmos esse nosso trabalho, né, junto ao Nova Primavera. O convite foi estendido agora, nesse primeiro momento, à nossa vereadora Eugênia Lima, né, para falar um pouco dessa experiência do Fala Olinda, né, e agora a experiência nesse primeiro momento, do gabinete, né, nas ruas. Eugênia, você foi convidada, né? Eu vou passar o link para você, não sei se você tem acesso a esse link, mas vou passar o link do Nova Primavera para você. Se você tiver oportunidade, né, e tiver interesse, entrar em contato com o pessoal do Nova Primavera e falar um pouco, né, dessa experiência, né, e desse projeto, né, que tem início, né, nesse primeiro mandato, né, estamos aí há 5 meses, e está tendo, né, essa participação, né, junto à comunidade e mostrando que é um gabinete que tem uma participação popular. Então, você foi convidada, né, e pediram para que eu fizesse esse convite para você participar, né, de uma oficina, né, do Nova Primavera, falando um pouco dessa experiência. Então, o convite está feito. Se você quiser, depois a gente contato comigo, né, que aí eu te passo, né, algumas informações com relação a esse convite. E o outro é com relação ao nosso, né, a esse grupo do Zap, né, que vale a pena também falar um pouco dessa experiência que está sendo vivenciada no município, que é o Resistência, de uma brigada em Olinda, né, onde estamos tendo a oportunidade, né, de fazermos as denúncias, né, de forma coletiva. E essas denúncias, em alguns momentos, como foi colocado, né, em alguns vídeos que foram gravados, está tendo resultado. A denúncia é feita e os resultados estão acontecendo. Né? Então, é uma outra experiência, né, que a gente precisa também levar para uma Nova Primavera, que é que vem da base, né? Uma experiência que está sendo movimentada dentro, né, do município, desde a periferia, né, e que, de uma forma ou de outra, está conseguindo, né, ter esse elo de ligação junto ao gabinete da nossa vereadora Eugênia Lima. Então, são 2 convites. O convite é para a Eugênia falar desse projeto, né, do Fala Olinda e agora do Gabinete na Rua. E o outro é uma participação para falar sobre esse ZAP, né, esse movimento,
né, de resistência, né, da população, com a participação efetiva, né, de moradores, né, da área do subúrbio, né, dos altos, né, da periferia, né, do centro da cidade de Olinda, né, junto a essas denúncias de falta de gestão por parte da prefeitura. Mas vamos firme na luta, estou à disposição para que a gente possa fazer tanta conversa com as pessoas que estão à frente desse ZAP, né, para que a gente possa dialogar um pouco mais sobre a participação no Nova Primavera e também à disposição da nossa vereadora Eugênia Lima para que a gente possa fazer com que essas ações tornem-se também um agente multiplicador, né, para todo o Brasil, né, que é isso que a gente precisa, mobilizar o Brasil com ações positivas. Forte abraço, passando para comunicar a vocês mais esse ganho para os movimentos sociais, né, de base. Forte abraço.